Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Nós estamos aqui com Emerson Wesley Dias nesta quinta-feira, trazendo mais um quadro Momento o Inédito Viável. Muito boa noite, muito obrigado pela participação, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E qual é o assunto aí que nós vamos tratar hoje aqui, Emerson? Hoje nós vamos falar sobre heróis. Olha só, heróis. Mas é aqueles tipo Super-Homem, Thor, Homem de Ferro. Não, inclusive é por conta deles que eu vou falar desse tema, né? Porque tem aí, o pessoal chama, né, o Batman vs Superman, teve o filme, isso, né? Chama de filme bacana, inclusive eu fui assistir. Daqui a pouco vai ter o Homem-Aranha vs Chapolin, entendeu? Vai ter aí, né, vai ter uma sequência grande, né? Chaves versus os Três Patetas. Pode ser, Daria uma bela... Daria uma bela, né? National Kid contra, sei lá, quem aí? Ultraman. Aí você já puxou lá de trás. Capitão América, sei Capitão lá, América, né? Enfim, por que eu falar de heróis? Porque a gente tá no momento aí de Olimpíada, né, e o pessoal chama os atletas de heróis e etc e tal, e eu acho que a gente acaba perdendo um pouco o sentido das palavras, né, e a gente acaba, acho que, não sei se a palavra correta seria baixar o nível, mas eu acho que a gente acaba perdendo um pouco o sentido do que as palavras significam, né? Certo. É mais ou menos como falar em amor, né? Você fala amor de tudo, né? Amor ao carro, amor a não sei o quê. E a palavra em si, amor, que é uma palavra, né, maravilhosa, representa um sentimento muito nobre, acaba perdendo completamente o sentido, né? Banaliza, né? Banaliza, é isso aí. Por que eu falo de herói? Porque o herói, a palavra herói, ela vem do grego eros, né? Não do grego o eros no sentido de amor, do erótico, né? Mas o eros no sentido de semideus. Porque na Grécia antiga, né, ou na mitologia grega, o herói é aquele que tem meio homem, meio deus. Por quê? O herói sempre nasce da relação entre um deus e um homem, né? Um humano. Então, por exemplo, você pensar lá em Hércules, né? O herói Hércules, que tinha lá os 12 trabalhos, ele é filho de Zeus, que é um deus, com uma mortal, né? Acho que é Alquimeia, o nome da mãe dele. O Aquiles, que é famoso pelo calcanhar de Aquiles, né? Ele é filho da Tetis com um plebeu também, lá, que inclusive o nome do pai dele é Peleu. Né? Certo. Então, o herói é aquele que vive dois mundos, né? De um lado ele tem a divindade, é um filho de um deus ou uma deusa, e do outro lado ele tem a mortalidade, né, a parte humana, que ele é filho de uma pessoa comum, né? Então ele acaba vivendo conflitos com isso, né? E geralmente quem que é o herói? É aquele que tem que superar de forma excepcional um desafio, um problema, né? Geralmente tem uma causa nobre a ser trabalhada. Vive uma complexidade muito grande do ponto de vista psicológico, porque tem esse dilema, né? Até quando eu sou humano e até quando eu sou Deus, né? Então ele tem uma coisa de um martírio muito forte, uma vida muito difícil, né? Quem fala muito sobre isso é um escritor chamado Joseph Campbell, que morreu não faz tanto tempo assim, e ele tem alguns livros muito interessantes, como Jornada do Herói, né, O Poder do Mito, que são livros, inclusive, que são usados para roteiros em Hollywood, né? Porque todo filme de super-herói, que não é esse herói que eu tô falando, ele tem uma saga. Ele tem que vencer um desafio, aí uma hora ele quase morre, né? E aquilo que você falou, o sofrimento violento que ele passa. E aí ele passa lá muitas privações, né? Porque hora ele é humano, hora ele não é, então ele tem que... Ele larga a família pra ter que salvar a cidade, né? O Homem-Aranha lá, ele não namora a menina porque ele tem uma missão a cumprir. Então tem uma coisa assim. Isso é muito do Joseph Campbell quando ele fala dessa jornada, né? Do herói, que ele tem que cumprir uma jornada para no final ter uma recompensa, né? Então geralmente esses filmes têm um roteiro meio certo, assim, vai acontecendo alguma coisa, depois ele mora que ele quase morre, mas aí ele ressurge, aí ele vence um vilão, um bandido, daí depois ele cai de novo e depois ele ressurge, né? E ganha, enfim. Então tem essa coisa do herói. E eu vejo que a gente banaliza muito esse herói, a gente chama, né, jogador de futebol de herói, chama Big Brother, né? De herói. Então, daí quem deu essa mancada foi o Pedro Bial, né? O Pedro Bial, que deu várias vezes essa mancada. O pessoal chega nas redes sociais, né, e dá aquela detonada no Bial. Sim, exatamente. Então, tem essa coisa de banalizar a palavra herói. E eu acho, na minha concepção, que eu vou concordar com o Jorge Versilo,
que é um cantor que eu gosto bastante, né? E que tem uma música chamada Homem-Aranha, que, né, Homem-Aranha é um super-herói, né? Mas nessa música o Jorge Vercillo fala num trecho que ele fala muito interessante, que é: hoje o herói aguenta o peso das compras do mês, no telhado ajeitando a antena da TV, acordado a noite inteira para ninar bebê. Então o Jorge Vercillo traz o herói, né, como sendo essa pessoa comum do dia a dia, que, né, pai de família, que luta para pagar suas contas, né, para ninar o bebê, para ajeitar a antena da TV. Então o herói, na realidade, ele não é um super-herói. O herói é aquele cara que acorda cedo, que vence seus desafios, né, que tem seus dramas psicológicos, seus medos, suas angústias, mas que luta, né, de alguma forma para tentar resolver os seus problemas, né, para resolver os seus próprios desafios, para ter uma jornada, né, vencedora na vida, seja qual for a jornada que você foi determinado para cumprir. Então eu acho que a gente pensar nessa questão do herói, né, e pensar nos heróis que a gente conhece, no vizinho, no colega de trabalho, nas pessoas que lutam no dia a dia, e de fato são essas que são os heróis, né, que não são da mitologia grega, porque não são filhos de um lado Deus e um lado humano, são filhos de humanos, né, mas que vencem suas jornadas, né, enfim, temos até essa música, que é uma música de jornada muito importante, e que pessoas que vencem no dia a dia os seus próprios desafios. Então o herói, eu acho que é isso, e a gente precisa olhar com cuidado essa palavra, e olhar de fato quem são os nossos heróis, né, e onde a gente aposta nossas fichas, quem são de fato as pessoas que nos representam, e que nos inspiram, e que fazem com que a gente ganhe inspiração para vencer as nossas próprias jornadas, os nossos próprios desafios, né? Sem dúvida. Essa é a pegada de hoje. Muito bom. Inclusive eu acrescentaria aí também, Emerson, a questão das heroínas, né? Sim. Porque essa coisa do herói também tem uma coisa assim, que ele está muito ligado a um estereótipo masculino, né? Quer dizer, tanto é que os filmes, como você disse, é claro que hoje já tivemos lá a Mulher Maravilha, que é talvez um dos maiores símbolos aí, mas tem também lá a poderosa Isis. A Isis, a Mulher Gato, Mulher Gato. E outras, mas assim, numa proporção bem mais reduzida do que dos heróis. Exato. De qualquer forma, as mulheres também podem se espelhar, né? Sim. Nos heróis e tal, mas realmente você tocou num ponto que eu acho que é principalmente essa questão do homem comum. Sim. Principalmente, o homem comum que é o grande herói, né? Esse que batalha o dia a dia aí para manter a família, para manter os filhos, às vezes numa luta difícil, que não é fácil, né? Não. A gente por exemplo, nessa crise econômica e tal, o homem comum hoje é muito pressionado, né? E de alguma forma é um grande herói. Mas você tem também a frase, vai completar? Tem uma frase, né? Poderia terminar até com esse verso aqui do Jorge Vercillo, né? Que hoje o herói aguenta o peso das compras do mês, né? No telhado, ajeitando a antena na TV, acordado a noite inteira pra ninar bebê. Mas eu gosto de uma frase que diz o seguinte: são os atos que determinam os heróis. É isso aí. E porque pra ser herói também tem que dar cara pra bater, né? Tem que ir lá e não é fácil, não. Deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes, Emerson. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais tem YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram. É só procurar O Inédito Viável. Tá certo então, Emerson Wesley Dias. Te aguardo aqui na terça-feira novamente com o momento O Inédito Viável.